Pessoal do segundo ano do Colégio de Curso Universo, tudo bem? Aqui, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil de vocês. Como sempre, a gente vai trabalhando os assuntos, vai trabalhando os conteúdos, seguindo aí o livro de vocês e vai ter um momento que a gente está resolvendo algumas questões aqui para vocês que estão aí perto de vestibular, está esse ano, ano que vem, várias provas aí, então vocês tem que estar craque para poder responder tudo da melhor forma, beleza? Então, sobre os assuntos de história que estamos trabalhando, período joanino, a parte de insatisfação na colônia da América Portuguesa, então a gente vai resolver algumas questões específicas sobre esses assuntos que estamos trabalhando, beleza? Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí de história no canal da escola e vamos seguindo, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Do Enem de 2010, tá? Essa tá um pouco recente. Leia o texto. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem. Dois pontos. Que desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Pessoal, aí a fala do príncipe regente, tá? Lembrando que esse caráter da linguística portuguesa naquele período da lei do século XIX, tá? É claro que já era uma linguagem, já era uma escrita aí diferente de vários desenvolvimentos e vários aperfeiçoamentos que temos hoje em dia, principalmente fazendo essa ligação com Portugal, tá? Então é por isso que às vezes você lendo assim pela primeira vez, o primeiro contato que você tem, você às vezes pensa que são frases sem nexos, tá? Que é um contexto aí que você acaba não conhecendo completamente, tá? Mas é claro que dá pra gente entender. A gente tem que sempre analisar as questões de acordo com aquele contexto que ela vem trabalhando e cabe a nós colocar em jogo todo aquele contexto e aquela datação que foi daquele período e saber também fazer esse manuseio aí sobre as questões, tá? Então, se a gente sabe que trata daquele período joanino, tá? Aquele período em que a família real portuguesa ele vem para o Brasil, é claro que dá pra gente já ter algumas várias características em mente, beleza? Então, o que é que esse texto aí que traz no Enem 2010 ele nos mostra? Ele nos mostra uma característica que a gente já veio trabalhando, em que com o pacto colonial é claro que a metrópole ela tenta limitar tudo aquilo que é de comércio com outras nações, tá? E outro jogo também é que ele tenta centralizar tudo nas suas mãos, tá? Então, naquele período em que o Brasil ele era colônia de Portugal, tá? Ali da metrópole de Lisboa, então é claro que o desenvolvimento de indústrias, a parte aí de ter um desenvolvimento, ter todo um aperfeiçoamento nessa classe, tá? Nessa medida dentro da economia, é claro que isso não era possível naquele momento. E o texto mostra que a partir da vinda aí do príncipe regente com a sua comitiva, tá, real, eles têm uma proposta diferente, que era justamente o que vem falando ali na debaixo aí falando sobre o título, que é o alvará de liberdade para as indústrias, ou seja, a metrópole nesse momento ela está fixada aqui, ela começa a ter uma cobertura, ela começa a ter um desenvolvimento ali, principalmente ali na parte do Rio de Janeiro, e ela quer começar a desenvolver a localidade onde ela mora, tá? Então é claro que as indústrias naquele período ali era essencial, tá? Só que é claro que vocês vão ver comigo que as indústrias elas começam a pegar a engrenagem, a entrar no motor aí lá no século XX, tá? A gente pode falar ali no pós-período do café, chegando ali no período da era Vargas, tá? Até um pouco antes, ali em 1918, ali no período da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, aquele século ali é quando tem um primeiro surto no Brasil em relação às indústrias e é como quando tem a efervescência desse desenvolvimento. Mas nesse período não, mas é claro que o príncipe regente, na medida que ele chega aqui, ele começa a tentar fazer esses avanços, beleza? Feito esse panorama, a gente pode começar a discutir a questão agora, beleza? Então, ó, essa questão é clássica, tá? Essas questões que tratam do Enem com um contexto assim específico, se você souber as características principais, você consegue desenrolar numa boa, beleza? Então, ó, primeiro,
projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Isso a gente já sabe, tranquilo. Que características desse período explicam esse fato? Então pode ver que ele colocou ali uma questão de você entender o porquê as indústrias não começaram a se desenvolver naquele período, mesmo com o alvará aí da chegada da família real. Beleza? Então é uma questão bem tranquila. Então vou subir aqui para a gente ver. Ó, letra A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Pare para pensar, ó. A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. As manufaturas portuguesas que estavam sendo comercializadas aqui já tinha feito aí a parte do comércio com as nações amigas, tá? Então é claro que Portugal ele foi ocupado sim, mas a parte digamos que a parte da família real é aquilo que tratava com o comércio, a parte rica ela estava aqui. Então o Brasil, é claro, unido ali a Portugal, ele tinha toda a autonomia para poder comercializar com, claro, as nações amigas, que é o que a gente viu na primeira lição, na primeira lei, tá, criada aí por Dom João, ainda quando ele estava em Salvador, beleza? Então a letra A gente corta, tranquilo? Letra B, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Tranquilo, tá? Acredito que vocês também marcariam essa e vocês sabem que a dependência portuguesa da Inglaterra, dentro da historiografia a gente fala muito que o Brasil ele estava sendo dominado pelos portugueses, e a partir do momento que a família real ela vem para cá, a gente começa a também ser dominado pelos ingleses por conta de toda essa aliança, todos esses pactos que foram formados, principalmente pactos em relação ao próprio comércio, tá? Então não tinha condições de ter um desenvolvimento industrial ali, até porque a própria Inglaterra ela estava com um regime na parte das indústrias muito forte, principalmente ali no fim do século XVIII, tá, para o início do século XIX. Então a gente sabe ali que ela foi a pioneira nessas questões, e é claro que ela queria ter todo o seu funcionamento a partir das suas nações ali aliadas, que foi no caso Portugal e o Brasil, tá? Então o Brasil ele estava preso nessas questões, nessa rede de comércio junto com a Inglaterra, tá? Então isso sim é uma das características que explicam esse fato, beleza? Então a gente já sabe que é a letra B. Letra C, vamos continuar, tá? A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Olha, desconfiança, a gente sabe que não, porque a gente sabe que quando a família real portuguesa ela chega, é claro que o pessoal já tem um intuito daqui virar realmente ali a nova metrópole, das coisas se desenvolverem. Então eles não estavam desconfiados, pelo contrário, eles ganhavam uma perspectiva ali de avanço, de melhorias, tá? Como a gente viu na última aula, as questões ali da própria população receber a chegada da família da corte portuguesa foi um grande evento nas cidades ali do Rio de Janeiro, beleza? E por último, letra D, o confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Dúbia assumida por Portugal, a gente sabe que não. Portugal, naquele primeiro momento que tinha o apoio ali da Inglaterra, ele preferiu ficar na sua colônia, tá? Fugir ali dos avanços de Napoleão, e aí fazer o comércio com aquela nação que estava prosperando e muito forte e sendo desenvolvida, que era a Inglaterra naquele período, tá? Então, primeira questão, letra B, marquem aí no caderno de vocês. Lembrando que dentro dessa dependência de Portugal e Inglaterra, vigorou vários tratados, tá? Várias leis, como o primeiro em relação à abertura dos portos, em que a Inglaterra ela foi bastante beneficiada, tá? Em relação à parte do comércio, também com o Tratado de Comércio e Navegação, e o outro da Aliança e Amizade, tá? Todos que tinham uma característica aí que beneficiavam a própria Inglaterra. Beleza, pessoal? Então, primeira questão resolvida. Acredito que de uma forma bastante contextualizada, tá, para vocês. Primeiro, letra B. Vamos para a segunda questão. Abaixar aqui um pouco. Ó, segunda questão da FGV, tá? Bastante conhecida aí por vários vestibulares e várias questões aí muito interessantes, principalmente na parte de história. Ó, segunda questão, a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, representou uma alternativa para um contexto de crise política na metrópole e a possibilidade de implementar as bases para a formação de um império luso-brasileiro na América. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não diz respeito ao período joanino, tá? Aí, muito tranquilo também da gente resolver.
Vamos lá. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não diz respeito ao período joanino. Letra A. A ocupação da Guiana Francesa e da província Cisplatina e sua incorporação ao Império Português como resultado da política externa agressiva adotada por Dom João. Vamos por partes, tá? Letra B. Abertura dos portos da colônia às nações amigas, às nações aliadas de Portugal, como a Inglaterra, dando início a uma fase de livre comércio, tranquilidade também. Letra C. Ocorreu uma inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do Império passava do centro para a periferia, tranquilidade também. Letra D. Atendeu às exigências do comércio britânico que conseguiu isenções alfandegárias. Pessoal, vamos por parte mais uma vez. Quando a gente está tratando de falar dessa parte do período joanino, é claro que a gente tem que ter um maior cuidado, porque as questões, elas daquele período tem várias insatisfações, e é claro que a gente pode errar na medida em que você acaba lendo o enunciado e acaba se confundindo com algumas questões, mas essa aqui está muito tranquila da gente resolver. Quando ele pede das alternativas abaixo que assinale aquela que não diz respeito ao período joanino, é só a gente retomar. E quando a gente fala, por exemplo, da letra B, abertura dos portos da colônia às nações aliadas de Portugal, como a Inglaterra, dando início a uma fase de livre comércio, a gente sabe que sim, a primeira medida que a Inglaterra lá impôs, tá, os primeiros tratados foram justamente esse, de Dom João, fazer esse livre comércio com as nações amigas, onde a Inglaterra foi bastante beneficiada, beleza? Letra C. Ocorreu uma inversão da relação entre metrópole e colônia. Metrópole, lembra, estava lá em Lisboa, o pessoal teve que sair por conta do avanço de Napoleão Bonaparte e vieram para a chamada periferia, para a parte da colônia, tá? Então ocorreu uma inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede da política do império passava do centro para a periferia, então o pessoal estava do lado de cá, beleza? Então estava todo mundo junto aqui. E letra D, atendeu às exigências do comércio britânico que conseguiu isenções alfandegárias. Essas invenções foi justamente a parte de poucas taxas ou até de baixas taxas comparada a outras nações. Então é claro que Portugal ele tinha esse tratado com a Inglaterra, e esse tratado ele lidava de comercializar com a própria Inglaterra, mas com uma porcentagem de taxas mais baixa, tá? Comparada se ele for trabalhar com o comércio com outras nações. Então, por exemplo, se ele tratava com outras nações com 30 a 45% na parte das taxas, ele com a Inglaterra ele já comercializava ali por 15, tá? E é claro que tinha tudo uma proteção e um direito a mais para a Inglaterra por conta de vários outros fatores, beleza? Então a gente vê aí a parte da letra A, ocupação da Guiana Francesa e da Cisplatina e sua incorporação ao Império Português como resultado da política externa agressiva adotada por Dom João. Quando a gente vai falar lá um pouco sobre a província Cisplatina, isso um pouco lá na frente, tá? Ali chegando a Dom Pedro I, a gente vai ver que o território ali foi bastante palco de conflitos e chegando ali a perder a parte da Cisplatina. Isso a gente vai ver mais lá na frente, beleza? Então, segunda questão, letra A gente vai passando aqui, indo para o terceiro, a transferência da corte de Dom João VI, Dom João VI para a colônia portuguesa teve apoio do governo britânico, uma vez que, tranquilo aí também, a parte justamente aí da troca de alianças entre duas nações, Portugal e a própria Inglaterra. Então, letra A, Portugal negociou o domínio luso na Península Ibérica com a Inglaterra em troca de proteção estratégica ibérica na longa viagem marítima ao Brasil. A gente corta essa porque, pessoal, Portugal ele negocia sim o domínio, tá, ali naquelas questões, mas é claro que ele por aquele primeiro instante ele queria, claro, permanecer, mas ele via que o avanço e a troca ali, devido a várias alianças e a parte de dividir o território de Portugal entre França e Espanha, isso acabou mudando os planos e colocando ele em fuga. Mas a troca com a Inglaterra não era justamente só na parte de estratégica e da parte bélica na longa viagem, tá? Era justamente aquilo que viria depois, com a metrópole e a colônia juntas comercializando com a própria Inglaterra, que foi a chamada ali abertura dos portos, tá? As nações amigas. Então o terceiro a gente corta. Letra B,
Em meio à crescente revolução industrial, os negociantes ingleses precisavam expandir seus mercados rumo às Américas, já que o europeu era insuficiente. O europeu era suficiente e muito suficiente, tá? Inglaterra ela teve como sendo a pioneira nas questões industriais, começou a ter um desenvolvimento muito forte na parte econômica, virou o motor naquele período ali, o padrão a ser seguido por outras, mas é claro que teve ali o bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte e eles precisavam de toda um apoio amigo, um apoio de aliança para conseguir ainda se manter no topo da parte comercial, tá? Só que essa parte de insuficiência, é claro que a gente já corta e eles não partiram para a América, né, com o objetivo sendo o objetivo principal deles, não. Então a gente já corta, beleza? Letra C. O bloqueio continental imposto por Napoleão fechou o comércio inglês com o continente europeu. Beleza. A instalação do governo luso no Brasil propiciou a retomada dos negócios luso-anglicanos. Tranquilo. Essa questão é muito simples. Acredito que vocês iriam nessa alternativa, iriam poder se confundir só nessa parte os negócios luso-anglicanos. Quando a gente está tratando aí dos lusos, a gente lembra dos portugueses. Quando está tratando dos anglicanos, a gente vem na parte aí lembrando do anglicanismo, tá? Lembra aí de história geral, reforma protestante, tá? A gente teve Lutero, tá? A gente teve João Calvino, a gente teve o rei na Inglaterra com esse desenvolvimento do anglicanismo e isso teve toda uma estrutura ali religiosa que foi modificada e construiu nações ali muito fortes em relação à parte religiosa, política, social e econômica, tá? Então o anglicanismo ele foi muito forte ali na Inglaterra e é forte também falando até hoje, tá? Então a gente coloca essa alternativa aí como correta, letra C. Então a letra D, só para a gente ver aqui, o exército napoleônico invadiu Portugal visando a instituir o regime democrático republicano de paz e comércio, em franca oposição ao expansionismo da monarquia britânica, tá? Não, aqui já extrapolou todos os limites ali e do próprio fato histórico, tá? O expansionismo que vinha era justamente do Império Francês, tá? Então ele não tem essa questão da parte da democracia republicana, não, pelo contrário, Napoleão Bonaparte era um conquistador, tá? Era um cara que estava avançando vários territórios ali e buscando ser o centro ali como a maior potência, destruindo vários territórios, beleza? Então, terceiro, letra C. Quarta e última que eu trouxe para vocês, da Unemate, Mato Grosso. Este ano, 2008, a mídia tem tratado através de várias matérias das motivações e das decorrências da chegada da família real portuguesa ao Brasil, que completa 200 anos. Em relação a este importante acontecimento histórico, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. A transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil mudou de modo significativo a fisionomia do Rio de Janeiro com o incremento de sua vida cultural. Beleza. Muito simples. A gente viu que com a chegada da família real portuguesa, com toda aquela corte, toda aquela boa pinta ali, né, de uma estrutura social, de vários comportamentos, de modo de viver, de hábitos, tá, que acabou moldando aquela sociedade que vivia ali em torno das cidades, beleza? Então isso teve uma mudança, um comportamento bastante diferente naquele momento lá no Rio de Janeiro, influenciando também outras cidades, tá? Entre outras importantes medidas, isso letra B. Entre outras importantes medidas de caráter econômico, Dom João VI revogou os decretos que proibiam a produção de manufaturas no Brasil. Sim, tá? Entre outras importantes medidas, o caráter econômico, Dom João VI revogou os decretos que proibiam a produção de manufaturas no Brasil. Foi aquilo que a gente viu que na medida em que o Dom João, o príncipe regente, ele chega e ele começa a transformar mais de uma metrópole do que numa colônia, tá? Então tinha acabado aquilo que era do pacto colonial, ele começa a desenvolver várias questões políticas, sociais e econômicas, tá? Como ele também tirou aí os decretos que proibiam a produção de manufaturas no Brasil. O Brasil precisava produzir e comercializar para se desenvolver, beleza? Letra C. Com a abertura dos portos, a França foi beneficiada, pois os seus produtos manufaturados ficaram isentos de taxas de importação. Se está pedindo a incorreta, é exatamente essa, tá? Por quê? Porque a França estava sendo inimiga ali das grandes nações, Inglaterra, Portugal também. Inclusive eles fugiram, Portugal fugiu com o apoio da Inglaterra, justamente por conta do avanço da França, tá? Então com a abertura dos portos era
quem eram as nações amigas ali dos portugueses, tá? Colocando ali a própria Inglaterra. Então a França, é claro que ela não foi beneficiada, ela não estava nesse jogo de comércio dessas políticas de alianças com os portugueses, tá? Então letra C a gente corta. E por último, que também vai estar certa, tá? A alternativa a gente já achou errada, que é a letra C. Com a vinda da família real portuguesa, além de artesãos qualificados, deslocaram-se para o Brasil cientistas e viajantes estrangeiros. Sim, a gente viu aí que milhares de pessoas vieram para o solo aí da sua colônia e começaram a ter o desenvolvimento, uma funcionalidade aí para poder desenvolver as questões aqui de vários elementos dentro do território América da América Portuguesa, beleza? Então, pessoal, acredito que só foram essas, sim, foram essas 4 questões que eu trouxe para vocês. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, tá? E na próxima aula teremos a continuidade dos nossos assuntos, dos nossos conteúdos, beleza? Espero que estejam todos bem e próxima semana estaremos juntos. Valeu!